Boa noite! Faltando alguns segundos para as 20 horas e vamos iniciar a nossa live esta semana falando sobre mentes ansiosas. Eu sou super fã da Ana Beatriz Barbosa e os livros dela são super fáceis de ler. Ela é extremamente didática. A sensação que eu tenho é como se eu estivesse na cadeira do consultório dela, do atendimento clínico dela. Eu tive a oportunidade, se eu não me engano foi em 2008 ou 2009, de assistir uma palestra pessoalmente com ela. E é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa assim, muito humana, com um bom humor, né? Um humor, vamos dizer assim, invejável, de tão leve que ela é. Eu não sei como é que ela consegue ser tão leve escrevendo temas tão críticos, né, para nossa sociedade e para nossa vida. Mas a ideia é a gente aproveitar a temática do Setembro Amarelo e por isso que a gente vai falar sobre ansiedade, tá bom? 20 horas pontualmente, sejam todos bem-vindos. Boa noite, meu bem, boa noite, Dani, tudo bom? Então, de novo, o pessoal pede para mostrar aqui no comecinho, né, a capa do livro de hoje, Mentes Ansiosas. E eu vou correr, ligar no 320, porque eu tenho muita informação para passar. E vale lembrar também que esse livro, ele é extremamente técnico, então a Ana Beatriz Barbosa, ela dá as informações, fala das características, explica os hormônios, neurônios, ligações cerebrais, enfim, toda a parte técnica, fisiológica, bioquímica, para a gente poder compreender, entender exatamente o que pode acontecer com a gente ou com as pessoas que estão ao nosso redor, para a gente verificar se é necessário a busca de uma ajuda externa ou principalmente para a gente saber o que está acontecendo, o que está se passando e para a gente poder ir atrás da melhor opção de encaminhamentos para que a gente tenha uma vida tranquila, independente dos possíveis transtornos que a gente pode estar vivenciando por algum motivo, pontualmente ou não, mas que a gente consiga manter um equilíbrio psicossomático, fisiológico, bioquímico, e a Ana traz isso o tempo todo. Não é o único livro dela que fala dessa forma, é o jeito que ela se expressa, mas vale muito a pena ver, tá? Ela tem uma coleção aí, mentes ansiosas, mentes compulsivas, os psicopatas, né? Então ela traz com várias situações ali vivenciadas por ela no dia a dia, mas sempre com esse foco de resultado, de encaminhamento, de solução, de vida tranquila ou vida plena, vida feliz, independente do aparente caos ou até do caos que a gente possa estar vivenciando, tá? Boa noite, Ali, seja bem-vindo. Então, quem já me acompanha há algum tempo sabe, a gente vai aqui no bate-bola, seguindo a sequência do livro, eu trago citações, vou dando as minhas opiniões, vocês sintam-se à vontade para interagir, perguntar, dar os exemplos pessoais, fiquem bem à vontade para fazer os comentários e eu vou ligar aqui porque a gente tem muita coisa para falar, tá? E aí eu começo já com, né, a introdução, o prefácio do livro, onde a Ana fala o seguinte: viver no presente com o aprendizado do passado e não com a cabeça no futuro. Talvez seja o jeito mais eficaz de ser inteiro e manter os níveis de ansiedade produtivos e necessários, sem que nos façam mal ou nos castiguem a ponto de tornar o cotidiano algo tão penoso. E aí ela traz a questão da própria ansiedade, fala também do medo, de alguns sentimentos, algumas sensações que a gente tem no dia a dia e que de certa forma é comum, é natural, todo ser humano, todo indivíduo sente uma certa ansiedade, sente medo, e ela traz até a condição de que esses sentimentos, essas sensações podem até nos ajudar. Elas servem para nos proteger muitas vezes, né? Nos precaver de algum perigo iminente. O problema é quando isso começa a nos prejudicar. Boa noite, Alice, seja bem-vinda. Bem-vinda. Então, o problema é quando essa ansiedade, esse medo, eles começam a se tornarem patológicos e passam a atuar na nossa vida negativamente, tá? E aí a Ana afirma o seguinte pra gente: posso lhe assegurar que o medo e a ansiedade não matam por si sós.
É preciso um tempo considerável de ansiedade constante e elevada para que o nosso organismo adoeça de modo irreversível. Com conhecimento, vontade e disciplina nas doses certas, viver menos ansioso é absolutamente possível e muito gratificante. Inclusive, a gente vai falar de alguns transtornos aqui, citar os sentimentos, o que a gente, quais as sensações fisiológicas, psíquicas, os possíveis tratamentos. E aí a Ana traz para a gente assim inúmeras técnicas, inúmeras formas da gente conseguir ter essa vida absolutamente possível, gratificante e comum, vamos dizer assim, né? Boa noite, Fabi, seja bem-vinda. O medo e a ansiedade são então faces da mesma moeda no complexo mecanismo de sobrevivência e autoproteção que todos nós temos. Então, nós podemos sim usá-los ao nosso favor, tá? O problema, de novo, é quando a gente exacerba e a gente paralisa muitas vezes ou cria condicionamentos patológicos que vão impactar negativamente na nossa vida, na nossa manifestação, na nossa convivência e às vezes até na vida do outro, né? Dependendo ali do âmbito da nossa atuação. Então, os nossos pensamentos e as nossas ações, eles são influenciados pelo grupo social e ao que este grupo reconhece como sendo adequado e produtivo. Então, a gente vai fazer aqui um encadeamento lógico para chegar na questão em si da ansiedade, do medo e do estresse, tá? Então, a sociedade atualmente é quem dita os valores através da economia, né? Que prioriza, em sua maioria, nos dias de hoje, na nossa atualidade, o ter no momento de estabelecer as suas regras e os valores. Então, é aquela famosa frase que o ter está muitas vezes sendo mais valorizado do que o próprio ser, tá? Nas sociedades, então, pautadas pelo ter, pela posse de coisas materiais, pelo egoísmo e pela falta de altruísmo social e afetivo, as pessoas tendem então a desenvolver uns níveis mais elevados de ansiedade, muitas vezes nutridas pela própria expectativa. É uma expectativa, uma compulsão, a gente vai falar um pouquinho disso, que não tem fim, né? E aí a gente acaba entrando num círculo vicioso, ficando cada vez mais ansioso e trazendo cada vez mais malefícios nas nossas ações, no nosso dia a dia. Os pais julgam saber o que é melhor para os seus filhos e se dispõem a recompensá-los por suas ações satisfatórias. Então, de novo, a questão do ter. Se você for um bom aluno, você vai ter tal presente. Se você obedecer a mamãe o ano todo, a gente vai passar as férias na Disney. Se você sempre tem uma recompensa em troca disso. Não quer dizer que a gente não tenha que ter benefícios, que a gente não tenha que agradar os nossos filhos, os nossos maridos, os nossos pais, as nossas esposas, não é isso. Mas é que isso não deve ser o embasamento ou prioritário ou aquilo que faz com que todas as nossas decisões sejam tomadas, tá? Poucos pais sabem realmente quem são seus filhos e acabam conduzindo-os por caminhos tortuosos no que diz respeito à formação da sua verdadeira autoestima. Há uma exigência, muitas vezes, de perfeição, por mais que não seja falado, mas na cobrança, né, do melhor aluno, do melhor atleta, do corpo mais bonito, da menina, né, da Miss, da escolha perfeita ali na escola, na festa junina, aonde a criança possa estar se manifestando, há um certo condicionamento e uma exigência acima da média, né, ou de um padrão, e isso pode sim impactar não tão positivamente assim. E a autoestima, quando ela traz essa condição, né, da formação da verdadeira autoestima, ela se relaciona diretamente com o ser e não com o ter. Então, a autoestima é a gente saber quem a gente é, né, quais são os nossos valores, em que estão fundamentados a nossa essência, as nossas referências, então quem a gente realmente é. É através do ser que a nossa autoestima ela é sedimentada, vamos dizer assim, não através do ter. E aí eu trago uma citação do livro, né, da própria Ana. Apenas o equilíbrio entre o ser e o fazer
Não falamos de ter aqui apenas o equilíbrio entre o ser e o fazer em um indivíduo, possibilitará que ele tenha uma autoestima verdadeira e uma profissão ou ofício que de fato o faça feliz, seguro e produtivo. Não por um acaso, também é comum a gente ver a questão, né, dos profissionais às vezes infelizes porque acabaram seguindo um caminho que não era bem o que queria, ou muitas vezes até após a idade adulta a gente está trocando de ofício pela insatisfação, não por ampliação de leque, não por estar buscando melhores opções, mas por muitas vezes insatisfação, tá bom? Boa noite, Ilane, boa noite, Fátima, sejam bem-vindas. Os seres humanos nunca tiveram tanto acesso a bens materiais quanto hoje, e nunca houve tantas pessoas insatisfeitas, ansiosas, compulsivas por comida, compras, drogas, jogos, sexo, redes sociais, internet, e aí também tem uma lista e a gente vai falar de alguns desses itens também ao longo da live, tá? A interação virtual em excesso apresenta pessoas com pensamentos obsessivos relacionados ao que ocorre nas redes e na necessidade de aumentar o tempo conectado, trazendo sim muitos prejuízos social, afetivo, pessoal, profissional em praticamente todas as áreas da vida do indivíduo. Essas pessoas chegam a apresentar níveis de abstinência, inclusive se ficarem impossibilitados de acessar a rede por qualquer motivo, desenvolvendo reações de inquietação, irritabilidade e agressividade. Eu tenho uma amiga que ela faz o detox semanal. Um dia por semana é impossível alguém se conectar e falar com ela, só se for pessoalmente, tá? Ela simplesmente não liga o celular, você não consegue se comunicar. E isso ela diz que é bom para a saúde dela, ela dá uma desligada, dá um blackout lá e ela consegue se reequilibrar para o resto da semana, vamos dizer assim. Cada um que desenvolva a sua técnica, o importante é a gente saber que a gente não precisa estar, né, conectado num excesso como nós estamos hoje. Na live da semana retrasada eu falei da questão do tempo que a gente permanece conectado, quanto que impacta, às vezes, de 3 a 4 horas por dia. Nós estamos falando de 6 anos e meio numa vida vivida, né, de 10 anos. Então, se você ficar 3 horas por dia conectado, 3,4 horas, em 10 anos você passou 6 anos da sua vida conectado. Tá? Então é um tempo aí que você pode estar sendo produtivo, mas também você pode estar sendo ocioso ou pode estar perdendo esse tempo em detrimento de outros fatores positivos e fundamentais na sua vida. Além disso, né, além dessas questões, dessas reações que a gente pode desenvolver, o sono também é prejudicado devido ao pouco tempo dedicado a ele. A gente acaba dormindo menos porque fica mais tempo, né, para dar tempo de fazer as coisas que nem sempre dão, e muitos acabam desenvolvendo um quadro, inclusive depressivo, desencadeado pela exaustão causada por essa hiperconexão, tá? Então é como se você colocasse os seus circuitos cerebrais, as suas redes sinápticas em curto-circuito, tá? Podemos e precisamos usufruir de todas as benesses, conforto e bem-estar que os avanços tecnológicos nos trouxeram. Mas para isso temos que ter muita consciência, coragem, determinação e autocontrole, tá? Eu acrescentaria aí. Então, assim, nós não estamos aqui dentro de todos esses transtornos, de todas essas psicopatias, vamos dizer assim, até em função da própria ansiedade, né, que uma das causas é a própria ansiedade. A gente vai estar falando aí de algumas situações, alguma rotina, e aí, óbvio, a gente não está falando mal de ninguém, não está criticando ninguém, pelo contrário. A ideia é a gente aprender a tirar proveito de tudo com equilíbrio, adequadamente, tá bom? Consciência, né, a gente precisa ter, o que eu falei? Consciência, coragem e determinação. E aí a gente faz uma analogia. Consciência para buscarmos dentro de nós mesmos aquilo que temos de melhor. E a Ana fala isso o tempo todo, tá? Inclusive a gente vai falar de amor daqui a pouco, e o amor é a manifestação daquilo que a gente tem de melhor. Coragem para utilizar o nosso melhor no dia a dia e determinação para seguir a nossa caminhada desenvolvendo nossa melhor versão sempre. Então a gente está se melhorando sempre, não ficar estagnado. O nosso melhor hoje, ele é muito pior do que daqui 5 anos e está infinitamente à frente, melhor do que há 5 anos passados, certo?
Ser fiel à nossa essência, uma citação ipsis literis do livro. Ser fiel à nossa essência sem necessidades materiais para validar a nossa autoestima não elimina os medos e as ansiedades inerentes à vida humana, mas com certeza torna a caminhada mais leve e com muito mais conhecimento. Então vale lembrar aqui que nós nascemos para nos conectar com o outro, para interagir, para conviver. E as relações mais íntimas e intensas são aquelas que moldam o nosso comportamento. Não sei se vocês já ouviram falar, tem inclusive livros, acho que filmes também, vários estudos que nos indicam que o nosso comportamento é moldado e a gente se manifesta de acordo com a média das 5 pessoas que convivem com a gente. Vocês já ouviram falar sobre isso? Então, é mais ou menos nessa linha que a Ana traz pra gente essa condição das nossas relações, né? Então, sim, as nossas relações mais íntimas e mais intensas, mais profundas, são aquelas que moldam o nosso comportamento. Não é à toa que a gente não é por um acaso que a gente interage em função das próprias afinidades, muitas vezes objetivos em comum, similitudes, então, para que essa convivência se dê. As nossas relações afetivas interferem em muito as nossas reações de estresse, medo e ansiedade. E aí a gente vai entrar, né, nessa seara do estresse, do medo e da ansiedade, mas antes a gente vai falar da condição do amor. Por que ela traz o amor? Porque o amor é um instrumento capaz de conectar o que há de mais profundo entre um ser e o outro. Então ela traz como se fosse assim, a panaceia universal para todos esses transtornos que a gente vai falar na live, que ela traz no livro com muito mais profundidade. O amor verdadeiro guarda em si um caráter construtivo e tem a capacidade de despertar o que há de melhor em nós e de expandir esse melhor que nós temos aos demais, ao nosso redor, tá? Diferente do falso amor, o amor possessivo, o amor romântico, que priva a liberdade pessoal e provoca estresse, ansiedade e angústia, agindo por meio da manipulação, do controle, da humilhação e da violência verbal e muitas vezes física. Tá? Estudos mais recentes sobre o amor, no campo da neurociência, distinguem 3 grandes sistemas neurais no território cerebral. Quais são esses sistemas? O do apego, do cuidado e do sexo. Então, o do apego nos leva a procurar pessoas com quem nós possamos contar em situações de perigo. São pessoas que vão estar prontas para nos socorrer quando a gente precisar de ajuda. O sistema do cuidado, ele já responde pelo impulso que temos de cuidar de alguém, então é o inverso do apego. Em especial, pessoas que nos importam mais e pelas quais nós nos preocupamos, tá? Então esse é o sistema do cuidado. E o sistema do sexo, ele é responsável pelo início de todo o processo amoroso interpessoal, então é ele que faz a liga, que dá a liga ali, que faz a cola nesse processo amoroso interpessoal. E aí, sabemos então que esses sistemas, eles são independentes, tá? São sistemas que cada um vai ali, tem a sua via única. E por esse motivo, entendemos então que é difícil que esses 3 aspectos aconteçam de modo simultâneo por longo período de tempo. Tá? Então, o que acontece? Aí entra o processo da paixão. E a Ana fala aqui, né? O famoso ditado também, o amor é cego. O amor não é cego, mas a paixão é. E aí, fazendo essa correlação, ela traz que a paixão nos faz ver o que não existe e apaga da nossa visão o que sinaliza perigo ou não perfeição. Então, é como se ela, de fato, cegasse a nossa visão, né, a nossa percepção. O nosso cérebro é tão perfeito na tarefa de nos manter vivos que o estado de paixão tem duração limitada, de poucos meses até 2 anos. Muitas vezes é por isso que há relacionamentos que não sobrevivem a esse período de 2 anos, tá? Muitas vezes a gente, né, começa uma relação afetivo-sexual, amorosa, cheia de paixão, o outro é lindo, maravilhoso, a gente esquece que todo mundo tem defeito, acaba criando uma fantasia, um sonho na nossa cabeça e a hora que a gente vai vivenciando essa realidade, cada vez mais a gente percebe que não era bem assim, tá? Então, o que eu entendi por essa colocação da Ana? Que a paixão, ela vai se diluindo
E a gente passa, então, a desenvolver os sentimentos, experimentar os sentimentos verdadeiros. E muitas vezes a gente acaba enxergando aquilo que nos cegou ao estarmos apaixonados. E aí a Ana fala assim: os maiores desencadeadores de padecimentos mentais são os desgastes causados por relacionamentos afetivos estressantes e prejudiciais. E aí sejam estes relacionamentos quais forem: pai e mãe, irmão e irmã, marido e mulher, filho e mãe, filha e pai, primos, tios, sobrinhos, melhor amigo, professor, médico, dentista, não interessa a relação, seja ela qual for, tá? As relações afetivas mais importantes e com maior potencial de causar sofrimento são entre pais e filhos. Os conflitos afetivos no ambiente profissional podem trazer consequências pessoais e coletivas bem difíceis de ser retornadas. Então, ela traz essa conjuntura da relação familiar, principalmente do núcleo familiar, né, a relação de pais e filhos, e também do ambiente profissional, que da infância até a juventude a gente perpassa a escola, a faculdade, mas trazendo para o âmbito profissional quando a gente chega na adultidade, tá bom? Boa noite, Roberta, seja bem-vinda. O trabalho e a vida afetiva são os dois sustentáculos dos indivíduos, né, do ser humano de modo geral. Quando um deles falha, os níveis de estresse tendem a se elevar, o que pode levar ao adoecimento mental e ou físico. E aí a gente começa a entrar na seara do livro, né? As relações que envolvem o amor verdadeiro podem e devem ser duradouras, vale a pena a gente lembrar isso, e a ideia é que a gente consiga construir isso nas nossas relações. Precisamos compreender que amadurecer implica abrir mão de expectativas falsas e infantis. É fazer o que pode e deve ser feito, sem nos distanciar da nossa essência. Então é saber quem nós somos e o que é possível, o quanto que nós estamos disponível. Não invalidarmos a nossa essência ou abrirmos mão totalmente da nossa vida para atender o outro. Para que o amor sobreviva e siga o seu destino transformador, devemos exercê-lo sobre alicerces reais de amizade, companheirismo e cumplicidade. Então, a paixão, de novo, fica fora dessa seara. Apenas o amor vivenciado dessa forma irá contribuir para o nosso equilíbrio físico e mental. O problema é que o vínculo afetivo muitas vezes nos impede de ver e agir da maneira correta ou mais adequada para determinados momentos. Então, muitas vezes a gente acha que está querendo melhor, fazendo melhor para a pessoa porque a gente gosta, mas a gente não está. Para melhor lidarmos com a ansiedade, vale lembrar que a vida é repleta de tempos e acontecimentos e o nosso controle sobre eles é limitado, tanto sobre o tempo quanto os acontecimentos. E aí a gente volta a falar sobre o sono, fator fundamental para o nosso equilíbrio interno e para a nossa saúde física e mental. Sem o sono de qualidade, qualquer indivíduo mais cedo ou mais tarde irá literalmente pifar. O sono oferece repouso tanto para a mente como para o corpo. Além do cansaço, para um ansioso, uma noite mal dormida só piora, só exacerba, só explicita ainda mais a própria ansiedade, tá? Então, dormir dormir bem, né? Ter um sono de qualidade, ela fala, depois a gente vai falar de novo da higiene do sono, é uma das prioridades para a pessoa ansiosa, para tentar equilibrar. Pessoas com níveis elevados de ansiedade dormem em estado de alerta e não possuem qualquer tipo de domínio sobre o seu próprio cérebro. Podem estar exaustas, louca para dormir, olhos pesados, cheio de areia, como a gente diz, e o cérebro se mantém alerta e não se desliga de modo algum. Alguém aqui já passou por isso? Já quis dormir, virou para um lado, virou para o outro e não conseguia, ficava ali milhares de pensamentos correndo no nosso cérebro, na nossa mente, sem fazer com que a gente conseguisse, relaxasse e entrar no sono profundo? Pessoas com alto nível de ansiedade e medo dormem em um sono superficial e muitas vezes têm dificuldade de adormecer por não conseguirem relaxar. Então, esse estado de alerta, ele é inversamente proporcional ao estado de relaxamento, né? E muitas vezes são bombardeados por essa chuva de pensamentos. A Maria de Fátima tá trazendo aqui, ó, live ótima, já passou por isso, né, Fátima? Quem nunca, né? Obrigada aí pelo feedback. Os ansiosos, eles também costumam, além de ter dificuldade de dormir, quando adormecem, eles costumam despertar no meio da noite, acorda muito cedo, não consegue mais voltar a dormir.
E às vezes acaba gerando, né, esse processo ansioso e ficam mais estressados, mais irritados, mais desequilibrados no decorrer do seu dia em função da noite mal dormida. A melhor forma de fazer os ansiosos, né, de fazer os ansiosos terem uma melhor qualidade do sono é através da implantação das medidas chamadas então higienes do sono. São recomendações para limpar os fatores que podem interferir no sono. Então, basta a nossa mente ansiosa ou desequilibrada para atrapalhar o nosso sono. A gente vai tentar calçar esses 5 fatores para poder induzir, né, uma tentativa de indução para um sono mais tranquilo. Quais são esses fatores? A gente tem uma rotina, então tudo que se repete por um período mínimo acaba virando rotina, a gente cria hábitos saudáveis, a exemplo que a Ana traz para nós de horários fixos, para comer, para fazer exercício, inclusive para dormir, o ambiente, o conforto, então adequação para o repouso, o processo da higiene, da iluminação, usar o quarto de dormir somente para dormir e para o sexo, não ter televisão, não ter outros estímulos, muita luminosidade dentro do próprio quarto. A alimentação é o terceiro fator, evitar o consumo das substâncias estimulantes após as 16 horas. Quem tem uma diurese avançada, não beber, né, não ingerir tanto líquido após as 20 horas, então cuidar desse processo da alimentação, não comer coisa muito pesada para não ter uma indigestão, não ter, né, ali um processo, um refluxo, alguma coisa nesse sentido. O quarto é a mente, então promover sim impulsos sensoriais com estímulos relaxantes. Você vai dormir, um pouquinho antes de dormir, você já começa a baixar a luminosidade da sua casa, seja na sala, no escritório, onde você estiver ali, né, atuando um pouco antes de dormir. Você já começar a ter as atividades que te geram mais relaxamento, tá? Então, você já começar a induzir o seu sono a partir desse relaxamento psicofisiológico, né? Do seu corpo, acalmando aí os seus pensamentos, as preocupações de amanhã, você não vai resolver hoje. Então, não adianta ficar estressada pensando no que você vai fazer amanhã. Coloca ali na agenda o que você tem que resolver e deixa para amanhã. Outra coisa, a última característica que ela fala aqui é o corpo. Então, ter sim uma atividade física equilibrada. Por que ela fala equilibrada? Porque também em excesso pode virar ali um processo ansioso, um processo compulsivo e muitas vezes a gente vai entrar nesse processo para fugir, às vezes, da nossa realidade. Enfim, a gente vai falar um pouquinho da compulsão aqui e aí eu trago um aprofundamento para vocês, tá? Não dormir de forma apropriada é um dos agravantes da ansiedade, sendo necessário regularizar o sono para o seu tratamento adequado. Não adianta, a gente vai falar dos 8 transtornos de ansiedade mais comuns, né, como eu falei, dos sintomas, dos possíveis tratamentos, mas nenhum deles vai ser eficaz se você não conseguir equilibrar e estabilizar o seu sono. Tá? Então, é a prioridade para a nossa rotina útil, para o desenvolvimento e para a minimização do nosso processo ansioso, se é que a gente tem, e da minimização dos impactos negativos na nossa vida e na nossa rotina é equilibrar o sono. Atrelado a esse fator, obviamente, temos a cada dia mais a condição profissional, expectativas e exigências desse setor gerando cada vez mais ansiedade. Então, ela faz ali uma analogia do homem e da mulher e relata o processo dos transtornos da ansiedade acontecer em muito mais pessoas femininas do que masculinas em função desse acúmulo, né, de tarefas e de funções que a mulher acabou desenvolvendo, vamos dizer assim, ao longo dos anos, né, durante o processo aí da sua própria evolução. Os valores de mercado deixaram de ser restritos aos aspectos da economia de compra e venda de bens materiais, ditando a maneira como pensamos e agimos na sociedade. Então, de novo, né, moldando o nosso comportamento. O lucro acima do ser humano eleva os índices de ansiedade e processos depressivos, com elevados níveis de insatisfação e estresse no ambiente profissional, levando ao adoecimento precoce. E isso resvalando, né, tendo aí como reflexo em todas as áreas da nossa vida, não só no ambiente profissional. E a Ana fala o seguinte: estamos vivendo mais e melhor do que no passado, com casas mais confortáveis, repletas de aparelhos domésticos que facilitam a nossa vida e nos libertam de afazeres penosos e perigosos. Mas
tal conjuntura fez com que a nossa maneira de pensar a vida e a felicidade se alterasse também profundamente, pois perdemos o sentido de coletividade e nos tornamos individualistas, ávidos por conforto e status. Estamos cada vez mais insatisfeitos e desejosos de mais e mais bens de consumo, sem fim. Nossas expectativas de sucesso, beleza, poder e felicidade nos colocam numa corrida insaciável e contínua que não tem linha de chegada. Níveis elevados de ansiedade desencadeiam diversos tipos de enfermidades, tanto no campo mental quanto no campo físico e espiritual do indivíduo, ou seja, altos níveis de ansiedade contribuem muito para o surgimento de diversas doenças. Mais os níveis saudáveis e adequados de ansiedade nos tornará verdadeiramente humanos, com as dores e os prazeres de não sermos perfeitos, porque não somos, aprendendo então a desenvolver o autocontrole e a autoconfiança. Vale lembrar também que o cérebro não consegue distinguir os fatos reais dos virtuais ou imaginários. Isso quer dizer que é extremamente importante filtrarmos as informações a que iremos submeter o nosso cérebro. Então, quanto tempo a gente passa carregando o nosso cérebro de informações positivas ou negativas, que vão nos beneficiar e a todos ao nosso redor ou não. Ao poupar a nossa mente do excesso de informações nocivas, contribuímos para que o cérebro esteja mais descansado e apto a fazer as escolhas mais adequadas nos momentos em que precisamos enfrentar os desafios e problemas reais que a vida nos oferece. As pessoas estão literalmente adoecendo. O nosso cérebro é uma máquina fascinante e poderosa que pode suportar muita coisa, mas pensamentos negativos e repetitivos de modo incessante fazem com que ele entre em exaustão e todo o corpo sofre as consequências. Precisamos de conhecimento e ações proativas e generosas para contribuir para que a arte de viver transcorra com mais leveza e significado. Então, também ela já traz aqui um processo de ressignificação que depende de nós é que temos que fazer, e olhar o copo mais cheio, meio cheio ou meio vazio, né? Enquanto isso, vamos compreender as questões do medo, ansiedade, estresse e os transtornos de ansiedade, bem como tentar elencar os possíveis encaminhamentos para esses transtornos mais comuns, ou seja, aprender a lidar com essas condições. E aí eu vou trazer 3 definições: medo, ansiedade e estresse, para que fique claro a hora que a gente está compondo ali os transtornos da ansiedade. Medo é algo que a gente teme e tente evitar. O medo, na medida certa, aciona o nosso comportamento de autoproteção diante dos riscos, que faz com que tenhamos atitudes adequadas diante de perigos reais e iminentes. O problema é quando esse medo não está na medida certa, está excessivo, tá? A ansiedade, por sua vez, é aquela sensação ruim que aperta o peito da gente. Adorei essa definição do livro. Quando temos a reação do medo, mas não corremos o risco objetivo e avaliamos de forma exacerbada e equivocada o poder que uma pessoa, uma situação, um animal ou um objeto tem de nos fazer mal. Isso é que nos torna ansiosos. E o estresse corresponde às alterações bioquímicas ocorridas no nosso organismo em situações de medo ou ansiedade, tá? Então, o estresse é a reação que a gente tem ou a forma como a gente age em uma situação de medo ou ansiedade. E aí a gente vai entrar para os 8 tipos, né, os transtornos de ansiedades mais comuns. Antes de elencá-los, eu vou trazer aqui uma condição que a Ana faz questão de reforçar, e em cada transtorno ela fala sobre isso. Vou dar aqui uma geral para a gente depois caracterizar cada um deles. Há muito preconceito sobre este assunto, sobre o assunto, né, dos transtornos da ansiedade ou da ansiedade, sim. Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. Há inclusive muita vergonha, as pessoas demoram para procurar ajuda, apoio profissional, porque muitas vezes tem vergonha de se expor, muitas vezes os familiares e amigos mais próximos tiram sarro, falam que é frescura, falam que a pessoa é fraca, então isso retarda, né, o tratamento, o próprio diagnóstico, e muitas vezes acaba piorando o contexto, tá?
Mas vamos lá. Há muito preconceito sobre esse assunto e precisamos compreender cada um deles para ajudarmos nos diagnósticos e tratamentos adequados, bem como promover o suporte aos indivíduos e familiares que convivem de alguma forma com esta realidade. Então, não é uma realidade simples, não é uma realidade fácil, mas é uma realidade que todo mundo que tem uma família com mais de 4 ou 5 pessoas, em algum momento já passou por algum período crítico e vivenciou e teve que dar o apoio, seja a família nuclear ou a família mais próxima, os amigos, a mãe do amigo, o primo do vizinho, algum contexto nesse sentido. Então, quais são os transtornos de ansiedade? Tá? São 8. O TAG, transtorno de ansiedade generalizada, os transtornos de pânico, compulsões, fobia social, fobia escolar, fobias específicas, o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, acho que é assim que fala a sigla, e o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Vamos falar rapidamente de cada um deles, obviamente em função do nosso tempo, tentar definir, explicitar os sintomas mais comuns, e já vou lembrar aqui que às vezes os sintomas e os próprios transtornos, eles são combinados, tá? Às vezes a pessoa manifesta um e tem outro, um paralelo ali que pode estar se manifestando também, e os tratamentos indicados para cada um deles. Então, o transtorno de ansiedade generalizado é um estado permanente de ansiedade não associado a situações ou objetos, então não tem uma característica específica. É a percepção errônea ou exagerada do perigo de forma imaginária, ele está sempre ali, né? Então, como se o perigo existisse o tempo todo, estivesse ali perseguindo, rodeando, invadindo. É um contínuo estado de alerta e inquietude, tá? Então, a pessoa fica ansioso o tempo todo em contínuo estado de alerta. A principal característica da TAG, do transtorno de ansiedade generalizada, é a preocupação excessiva que ocorre todos os dias durante pelo menos 6 meses. Então, ela tem que ter uma recorrência. Esse estado de alerta, ele tem que ser todo dia, o tempo todo, durante um período mínimo de 6 meses para ser diagnosticado como um transtorno de ansiedade, tá? Quais são os sintomas físicos mais comuns da TAG? Taquicardia, sudorese, cólicas abdominais, náuseas, arrepios, dores musculares, dentre outros. E muitas vezes sintomas acumulados, né? Então, você pode ter ali a sudorese, o suor excessivo, associado à dor muscular, ou a um processo de náusea, um processo de taquicardia. Então, eles podem ser combinados, tá? Podem se manifestar acumulativamente, vamos dizer assim. E os sintomas psíquicos: tensão, apreensão, insegurança, dificuldade de concentração, sensação de estranheza, nervosismo, dentre outros também, tá? Esses são os mais comuns, os mais fáceis de serem diagnosticados de acordo com essa recorrência. Boa noite, Hector, seja bem-vindo. E quais os tratamentos indicados para os transtornos de ansiedade generalizada? Terapia cognitiva comportamental e técnicas de relaxamento. Em alguns casos mais graves, a partir de uma orientação profissional adequada, há uma intervenção medicamentosa. Mas, normalmente, quando há o diagnóstico do transtorno de ansiedade generalizado, a psicoterapia, ela tende a ser o suficiente, tá bom? Segundo, então, são os transtornos do pânico. O que são os transtornos do pânico? É quando o funcionamento biológico entende, ou atua como se houvesse de fato um perigo real. No entanto, a ameaça real não existe. Então, o indivíduo que sofre do transtorno de pânico, ele está certo de que há um perigo iminente o tempo todo, mas essa ameaça, ela não existe, tá? É uma ameaça imaginária ou criada, vamos dizer assim, pelo próprio transtorno do pânico ou pelo indivíduo que sofre do transtorno do pânico. Alguns sintomas físicos: coração disparado, também sudorese, suor intenso, dor no peito, muitas vezes a pessoa sente falta de ar, acha que vai morrer, tontura, muitas vezes
né, acompanhadas de sensação de despersonalização, irrealidade ou de que alguma catástrofe vai acontecer. As pessoas que estão, né, principalmente em crise do transtorno do pânico, mas que podem, não necessariamente em crise, elas podem ter muitas vezes uma sensação ou uma vivência irreal de situações, de contextos que ela cria em função desse medo exacerbado de que algo muito ruim aconteça, tá? Então, muitas vezes essa pessoa cria o medo de atravessar a rua, não andar de avião, ela cria alguns medos pontuais, a gente vai falar, né, por último, desses transtornos específicos, mas é em função dessa irrealidade criada por ela. Desculpa, gente. Vamos lá. E os sintomas psíquicos, então, dos transtornos do pânico? São sentimentos súbitos de terror, é uma verdadeira ameaça na cabeça da pessoa, sensação de morte iminente, medo e estresse crônico, tá? Exagerado, exacerbado, excessiva preocupação com fatos inexistentes. Então, de novo, é a imaginação tomando conta da realidade do indivíduo. Tratamentos para o transtorno do pânico. Aí sim, sempre acompanhado de um profissional especializado, tá, gente? E competente para tal. Intervenção medicamentosa seguido de psicoterapia. No transtorno do pânico, a gente inverte a ordem da TAG, do transtorno de ansiedade generalizada. Lá a gente faz a psicoterapia e em casos graves entra com a intervenção medicamentosa. Aqui não. Aqui a gente já entra com a intervenção medicamentosa e estabilizado, né, o indivíduo, o paciente, aí segue da psicoterapia. Existe também os tratamentos complementares, a gente já começa aqui a abrir um pouco o leque para o transtorno do pânico. Biofeedback, neurofeedback, yoga, meditação, dentre outras, incluindo as técnicas de relaxamento que a Ana traz no livro todo, como sendo aí uma prática que nem precisa ser só para o ansioso, né? Na rotina corrida que a gente tem hoje em dia, vale a pena todo mundo tirar proveito do que tem de bom das técnicas de relaxamento de modo geral. Terceira, então, transtorno de ansiedade são as compulsões. E a gente vai falar de novo da compulsão no oitavo transtorno, que é o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, tá? Mas antes de chegar nesse extremo, no TOC, a gente tem o processo da compulsão por si. Então, o que é a compulsão? É um comportamento repetitivo adotado pela pessoa para ter prazer de forma excessiva, caracterizando-se um transtorno ou doença com prejuízos significativos em setores importantes da vida. Setor afetivo, social, profissional, acadêmico, pessoal, familiar, também nas áreas da vida do indivíduo. Os tipos mais comuns de compulsão é a compulsão alimentar, internet, redes sociais, drogas, jogos, compras, sexo, onicofagia, que é o hábito de roer unhas, aqueles dedos ali que, né, muitas vezes se apresentam em carne viva. A dermatilomania, então escoriar a pele, aquela mania de cutucar, de se machucar, às vezes até de promover uma autoagressão. E a tricotilomania, tá vendo? Ana Beatriz Barbosa também é cultura, traz os nomes técnicos aqui pra gente. O que é a tricotilomania? Arrancar os cabelos. Então a pessoa, ela puxa os cabelos ou vai enrolando até que os cabelos comecem a cair compulsivamente. Os tratamentos para as compulsões. Psicoterapia aliada a medicamentos específicos para a compulsão. Então, não basta a intervenção medicamentosa para a ansiedade de modo geral. Existem medicamentos específicos para o transtorno da compulsão, tá? No livro, ela detalha ali, cita as fórmulas, né, vamos dizer assim, desses medicamentos, mas a gente não vai ficar falando disso aqui, tá bom? Até porque estamos longe dessa tecnicidade de querer indicar algo para algum dos nossos ouvintes, vamos dizer assim, né? Boa noite, Tabata, seja bem-vinda. E aí a gente vai então para o quarto transtorno de ansiedade, que é a fobia social. O que é a fobia social? Fobia social é a timidez patológica.
tá? Então, existem as pessoas tímidas, que não são antissociais. A Ana Beatriz faz questão de afirmar isso no livro e ela explica bem a diferença entre essas duas coisas, mas a timidez também, assim como o medo exacerbado, a timidez exacerbada, excessiva, se torna patológica. É quando a ansiedade é excessiva e constante e há então um medo enorme da pessoa se expor, se sentir o centro das atenções, ser permanentemente observado ou julgado, porque ela sente que esse julgamento ele sempre é de modo negativo. Então as pessoas estão olhando para ela, estão vendo algum defeito dela, estão achando alguma coisa ruim dela, tá? Essas pessoas passam então a evitar os eventos sociais e começam então a se isolar e sofrer de uma profunda sensação de solidão, consequentemente, obviamente, né? Então, acaba tendo os pensamentos e os sentimentos mais frequentes de menos-valia, né? Acha que as pessoas estão julgando ele, o indivíduo, ou ela, a pessoa, que as pessoas o acham estranho, nervoso, mal educado. Tudo que ela fala, ela entende a resposta da pessoa como uma agressão ou uma crítica àquilo que ela está falando. Há um domínio constante por intensa sensação de medo que algo terrível pode acontecer também. Pensamentos autodestrutivos e de menos-valia, né, afetando diretamente a autoestima, ou seja, abaixando o processo de autoestima ou anulando a mesma. Depressão e alto grau de alcoolismo, tá? Qual que é o tratamento para fobia social? Combinação da medicação adequada e sim da psicoterapia cognitivo-comportamental. E aí ela traz outras terapias alternativas como tratamento alternativo também. Cantoterapia, teatro das emoções, teatro para os tímidos, a prática da meditação transcendental, dentre outras. E eu reforço aqui o que a Ana Beatriz traz no livro, que nenhum tratamento alternativo, nenhuma terapia alternativa substitui o tratamento em si, ou seja, a combinação psicoterapia e intervenção medicamentosa quando é necessário, quando preciso, né? Boa noite, Beliene, seja bem-vinda, tá? E aí nós vamos então para o quinto transtorno de ansiedade, tá? É a fobia escolar. A fobia escolar é então o medo exacerbado que a criança sente de ir para a escola. Simples assim. Muitas vezes esse medo, ele pode ser, como é que eu posso dizer, empurrado, ou ele pode acontecer a partir da infância até a idade quase adulta. Então, muitas vezes acontece também em casos de pessoas que já estão na faculdade, né, ou no segundo grau, ali, terceiro grau, pode acontecer essa fobia escolar também. Sintomas da fobia escolar: mal-estar, vômitos, dor de cabeça, dor de estômago, náuseas, tonturas. Normalmente ela está diretamente, essa fobia escolar está diretamente associada à ansiedade de separação. É um tipo específico de ansiedade. Muitas vezes acomete os filhos, né, quando se separam dos pais por algum motivo, a exemplo de ir para a escola. Por que que existe essa ansiedade de separação? Porque a criança entende que essa separação é como se ela nunca mais fosse ver o pai ou a mãe, né, os pais. Então, existe também um tratamento específico para isso, tá? Mas é um tipo de ansiedade, não chega a ser o transtorno da ansiedade, sim, e pode interagir de modo combinado, como a gente falou, de todos eles, de algum deles, ou inclusive os próprios sintomas, tá? O bullying pode agravar e até desencadear a fobia escolar. Então, ela fala bastante ali do bullying nesse processo já da idade mais adolescente, juventude, tá? Quase chegando, né, na adultidade. Então, muitas vezes, as pessoas que têm a fobia escolar já na faculdade, vamos dizer assim, ela é muitas vezes desencadeada, se não na maioria das vezes, pelo bullying, tá? Por algum processo ali de rechaçamento, de brincadeira, entre aspas, né? Ou de agressão através dos colegas e dos amigos. A Maria diz que tá travando. Alguém mais acha que tá travando, Maria? Vamos ver se eu
Vou dar uma mexida aqui no meu Wi-Fi. Tá ventando aqui, vemos chuva por aí, mas é para estar normal, tá? Avisa de novo se começar a ficar ruim. Isaac, bom dia, boa noite, seja bem-vindo, tá? Marcelo veio me avisar aqui que travou. Vocês estão me ouvindo ou tá travado? Voltou? Então tá bom, vou continuar aqui. Estamos ainda falando da fobia escolar, tá? O pessoal falou que travou aí. Vocês me avisem se tá ok agora. Maria, tá bem aí, Fátima? Ou não, vocês vão me avisando. Então, o tratamento para a fobia escolar é a terapia cognitivo-comportamental. Em casos graves, ela indica encaminhar para o médico psiquiatra, tá? Nem sempre há intervenção medicamentosa, porque nesses casos, pelos estudos que eles têm, muitas vezes os medicamentos atuais não têm um efeito significativo nesse tipo de fobia, tá? Pode ser que o psiquiatra ache que sim, indique, ok, né? Tá fluindo, obrigada, meu bem. Mas o principal é a psicoterapia, que no caso da Ana, ela indica a cognitivo-comportamental. E aí a gente vem para o sexto transtorno. Obrigada, pessoal. A Roberta, a Alice já mandaram. Show, que bom que vocês voltaram a me ouvir bem. A sexta, então, é fobias específicas. Fobia específica é um medo exagerado, desproporcional, absurdo, inadequado e incompreensível de alguma coisa específica. E essa coisa pode ser uma pessoa, um lugar, um acontecimento, uma característica, tá? Então não é um objeto em si, pode ser várias coisas, um animal, enfim. É algo inofensível para a maioria de nós, senso comum, mas que pode representar uma ameaça real e ser motivo de intenso sofrimento para algumas pessoas, para quem sofre da fobia específica, que é o sexto transtorno de ansiedade que a Ana Beatriz traz no livro. Então, exemplo dessas fobias específicas, né? O medo de animais, ou de um animal específico, enchente, medo de trovão, medo de altura, medo de injeção, medo de dirigir, medo de andar de avião ou de andar de elevador. Quem aqui já conheceu uma pessoa que subiu lá trocentos, né, degraus ou lances de escada porque tem medo de elevador, foi até o 15º andar, 26º andar de escada porque não anda de elevador. Medo de atravessar a rua, dentre outros. Então, são situações consideradas comuns ou inofensivas para a maioria de nós, mas que desencadeiam, representam uma ameaça real para algumas pessoas. O tratamento é psicoterapia cognitivo-comportamental e principalmente o autoenfrentamento. E aí, aqui a autora traz uma coisa interessante também, né? Ela coloca esse processo da sua responsabilidade com o seu tratamento ou com a sua superação, tá? Então a terapia ajuda muito, mas é a sua vontade, a sua ação, né? Você colocar em prática que vai enfrentar esse medo. Então muitas vezes o que acontece? Nas fobias específicas, as pessoas então desviam ou fazem de conta, né? Esquecem, rechaçam e não querem estar em contato com aquilo que lhe causa medo, que é até um processo natural. Mas um dos tratamentos é o autoenfrentamento. Faz parte do tratamento você enfrentar o seu medo, tá? Até que ele passe a não mais te dominar, né? E aí a gente vai então para o sétimo transtorno, que é o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Então são as pessoas que passaram por eventos de natureza muito intimidadora, trágica, são capazes de reviver e remoer de forma intensa, persistente, sofrível toda a dor que os abateu. Então, muitas vezes, esse transtorno de estresse pós-traumático, como o nome próprio diz, ele é desencadeado em função de um trauma, de uma vivência, de uma experiência que a pessoa não conseguiu tirar da memória, né? E aí ela revive todo aquele sentimento, ela revive
toda aquela emoção, todo aquele trauma a cada vez que ela lembra daquele contexto ou passa por alguma situação similar, parecida, ou se encontra diante de algum gatilho que resgata aquela vivência, aquela memória. Tá? Boa noite, Felipe, seja bem-vindo. Então, sintomas do transtorno pós-traumático: medo intenso, sensação de impotência, horror, embotamento emocional, irritação, explosão de raiva, né? Muitas vezes o pessoal conhece como surtos, insônia, dificuldade de concentração, perturbação com sofrimento expressivo, afetando também a sua atuação em diversas áreas da vida. O tratamento é medicamentoso seguido de psicoterapia. Tá vendo que a gente vai mudando aqui, né, esses tratamentos. Então, para o transtorno pós-traumático, tratamento medicamentoso, intervenção medicamentosa seguido pela psicoterapia. E também faz uso dos tratamentos complementares, técnicas de relaxamento, de reestruturação do padrão cognitivo, então mindfulness e algumas outras técnicas, e principalmente apoio familiar e de amigos, tá? E o oitavo e último transtorno de ansiedade é o TOC. É famoso também, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Por que ele é famoso? É o mais complexo quadro entre os transtornos de ansiedade e muitas vezes também as pessoas menosprezam, tiram sarro, não valorizam, falam que é frescura, que a pessoa é cheia de mania e tal, e não consegue compreender tamanho sofrimento da pessoa que manifesta ou vivencia o TOC, o tanto que aquilo é prejudicial para ela, que ela pode estar sofrendo de um transtorno de ansiedade, precisando de ajuda, porque ela está adoecida sim, tá? Então traz de fato um intenso sofrimento aos seus portadores. É caracterizado pela presença de obsessões, que são pensamentos repetitivos, negativos, estressantes, de natureza sempre ruim e desagradável, que surgem de forma insistente, intrusiva e incontrolável. E compulsões, por isso que chama obsessivo e compulsivo, né? Caracterizado pela presença das obsessões e das compulsões. O que são as compulsões? Manias, comportamentos repetitivos que a pessoa se obriga a ter na tentativa de anular as consequências dos pensamentos obsessivos que ela teme que se realizem. Quais são os principais sintomas ou os mais comuns? Alterações de comportamento, então evita ações, repetições, rituais, alterações de pensamentos, preocupação excessiva, dúvidas constantes, pensamentos inapropriados e ou deslocados, e alterações das emoções, né? Medo exacerbado, um certo desconforto, sentimento de culpa, deslocado, dentre outros. O tratamento também é medicamentoso, aliado à psicoterapia, mas a mudança do estilo de vida é fundamental para que o tratamento tenha os seus efeitos. Além das manifestações de carinho, apoio e compreensão para quem convive com o indivíduo que sofre do transtorno obsessivo compulsivo, aliados à paciência, vontade e persistência do próprio indivíduo, porque ele é responsável e parte ativa do seu próprio tratamento, tá bom? E aí a gente vai para os 3 minutos finais falando então um pouco dos tratamentos não medicamentosos, né? E aí eu trago uma citação do livro em que a Ana Beatriz fala assim: a saúde integral, mente, corpo e espírito, nos guiará a uma versão melhor de nós mesmos, para que não estejamos tão vulneráveis à ansiedade tóxica e aos seus efeitos prejudiciais. Então, o primeiro passo para superar a ansiedade e o medo excessivo é reconhecer e aceitar os seus próprios medos, além de procurar ajuda especializada, tá? Aprenda tudo sobre os seus medos e transtornos, pois o conhecimento é a melhor forma, a melhor ferramenta para a transformação e superação deles. E aí a gente traz algumas alternativas que contribuem para baixar o nível de ansiedade. Intestino saudável, cérebro saudável. Manter a flora interna equilibrada e saudável é indispensável para a saúde mental. E aí, para cada um desses itens, são 8 também. Ela aprofunda e explica o porquê, tá bom? Outra alternativa, boa hidratação. Ingira água em quantidades generosas.
Terceiro, somos o que comemos. A alimentação é a base de diversos tratamentos e também a causa dos desequilíbrios e doenças, tá? Então aqui nós estamos falando das alternativas que vão contribuir para baixar o nível de ansiedade. 4. Dormir bem é essencial. Falamos bastante sobre o sono. O sono fornece energia para todo o organismo, revigora o físico e a mente, melhora a disposição e aumenta a resistência. Não tem desculpa, não há tratamento que dê certo sem um sono equilibrado. 5. Atividade física equilibrada também, redução direta e imediata da ansiedade e do estresse, né? Então, a atividade física, ela age diretamente no processo de redução da ansiedade, do estresse, em função da liberação dos hormônios, endorfina e tal, e aí ela explica também, tecnicamente, cada um desses casos. 6. Tratamento e estabilização de outras doenças, então ela fala das doenças que podem ser antes dos transtornos de ansiedade, possam existir antes ou ser desenvolvidas em conjunto ou depois, mas que essas doenças, caso o indivíduo manifeste, precisam também estar equilibradas e tratadas. Há exemplo da diabetes, hipertensão, colesterol alto, dentre outros, tá? Então a gente tem que estar em dia para o sucesso do tratamento dos transtornos da ansiedade e o equilíbrio do organismo com outras comorbidades, se existirem. 7. Fazer uso das técnicas para relaxar o corpo e a mente, então exercício de relaxamento, meditação transcendental, a PET terapia, musicoterapia, dentre outras. E por fim, as terapias complementares, né? São as técnicas terapêuticas coadjuvantes, dentre as mais comuns temos yoga, meditação, acupuntura e shiatsu. E aí a gente finaliza a live de hoje com a seguinte citação: sentir ansiedade é, sem dúvida, uma condição humana inerente a todos. No entanto, evitar adoecer por excesso dela é uma escolha que cada um de nós pode fazer. Essa é a citação da Ana. E aí eu finalizo fazendo a pergunta para pensarmos. Qual é a sua escolha? O que nós escolhemos hoje? Como nós escolhemos viver a partir de hoje? Mais e melhor, né? Então, obrigada a vocês que estão aqui. A semana que vem, também em função do Setembro Amarelo, eu vou falar esse livro aqui. Sei que vou sair dessa. Vou publicar para vocês até segunda-feira. E quinta-feira que vem não teremos live, que eu vou estar em viagem de trabalho, tá bom? Voltamos na próxima quinta, já será mês de outubro, mas a publicação do livro vai sair no feed pelo Insta. Beijo grande, ótima semana a todos, boa noite e até a próxima.